Graça e paz, meu irmão. Quero dizer da alegria de estar mais uma vez tendo o privilégio de estar trazendo algo da parte do Senhor. Como dito pelo pastor há pouco, um tema muito relevante, um tema que traz impacto para a nossa vida espiritual, traz impacto para a nossa vida financeira. Nós não estamos falando apenas de generosidade, não estamos falando apenas de demanda e necessidade das igrejas, nós estamos falando de obediência, nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos falando de uma postura que o Senhor espera de nós. Então eu creio que nós vamos estar nesse tempo, observando as indicações da Escritura. Espero que seja um tempo que seja proveitoso, porque nós cremos de uma forma muito plena que tudo está escrito na palavra, tem um propósito, tem um objetivo, e nós vamos passear por alguns textos em primeiro momento, observando esse tema na palavra. E o fato relevante que eu queria que nós considerássemos nessa manhã é o seguinte, que nós vemos nas Escrituras alguns assuntos que parecem que ela tem um objetivo apenas de nos informar de algo, mas tem outros assuntos que saem dessa categoria, e pela quantidade de vezes que o tema é abordado, nos leva a crer que há uma expectativa da parte do Senhor, que haja uma fixação, que haja um entendimento maior em relação a esse tema. E dinheiro é um desses temas. Dinheiro é abordado muitas vezes nas Escrituras, seja o chamando algum momento de ouro, outro momento de prata, outro momento de prosperidade. Então, por essa quantidade de vezes, eu creio, de fato, que o Senhor quer tratar algo na nossa vida em relação à administração financeira, sobre riqueza, sobre até mesmo dificuldade de recurso. Portanto, é impossível abordar esse tema como dinheiro, que é um desses assuntos que aparece por muitas vezes, não crendo que o Senhor quer chamar a nossa atenção para esse tema. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, que nós estaremos lendo apenas 2 versículos, Provérbios 3. Nós vamos estar lendo versículo 9 e 10. Provérbios 3, versos 9 e 10, o texto sagrado está escrito assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos nós, como igreja, estar aqui, ó Deus, nesse tempo separado para ouvir a tua voz. Nós queremos pedir, ó Deus, que haja graça e favor do alto sobre nossas vidas, tanto no comunicar, mas também no receber. Temos limitações, portanto, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que haja uma aplicação do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, e que nossas mentes possam ser iluminadas, mas não só o nosso intelecto, também a nossa visão espiritual, Deus. Revela-se cada vez mais em nossas vidas. Faça que nós possamos entender o que o Senhor quer tratar com a sua igreja essa manhã. Oramos pedindo graça e favor do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse tema nós tratamos um tanto quanto de forma tímida, como dito há pouco. Nós acabamos não mexendo muito nesse tema e deixando de esclarecer pontos que são muito relevantes para a nossa caminhada cristã. Naturalmente, eu não espero trazer nenhuma informação que não seja de conhecimento, ou pelo menos da grande maioria aqui, mas considero importante a repetição para que essas verdades, de alguma forma, fixem em nossa mente. Nós também cremos que nós estamos com uma nova geração chegando na nossa igreja, e por vezes deixamos de informar e de criar a visão correta em relação a esse princípio. Mas a repetição, a própria palavra trata esse tema com muita repetição. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala que não se cansava de dizer as mesmas coisas. Se a Bíblia nos traz repetição de assuntos para termos a melhor absorção desse tema, eu creio que nós precisamos ouvir, para que essas verdades, de alguma forma, inculquem nossas mentes. Por isso eu julgo importante o Senhor ministrar nas nossas vidas mais uma vez essa manhã, principalmente para os que já são dizimistas,
para as pessoas que são ofertantes generosos, e isso, normalmente, nas igrejas, isso é o predomínio, é a maioria. Já visto que essa igreja está aqui há quase 80 anos, é porque predominantemente ela é formada por gente obediente, por gente generosa, e o Senhor tem abençoado a comunidade local através da instrumentalidade de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu já trabalhei esse tema em algumas outras igrejas e aqui por uma vez, mas todas as vezes, o primeiro a ser ministrado sou eu mesmo. O Senhor todas as vezes traz algo novo no meu coração, principalmente no momento que eu estou me preparando, estudando. Isso faz parte. Ouvimos. Hebreu 2 diz que importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Nós temos que ouvir para que essas coisas vão criando uma mentalidade diferente, e o objetivo de trazermos essas verdades mais uma vez para o culto é exatamente para trazer uma nova consciência, uma nova visão, inclusive para nós que já somos dizimistas e já somos ofertantes. Não adianta nós fazermos o que é certo com a mentalidade errada, com o entendimento errado, entendendo apenas que a igreja tem as suas demandas, as suas necessidades, mas não estamos aqui nesse momento para tratar de necessidade da igreja. Não estamos aqui nesse momento para falar que nós temos, ou queremos, ou precisamos cuidar da casa do Senhor. Nós estamos aqui nesse momento para cuidar de um mandamento, algo que o Senhor aponta, e que ao longo do tempo, essa doutrina foi distorcida em algumas igrejas, por parte de algumas igrejas, algumas denominações, por parte de alguns líderes, e nós acabamos ficando com um determinado excesso de zelo, excesso de cuidado em cuidar dessas questões. Mas a questão é que, se alguém errou, se alguém de alguma forma se excedeu, isso não pode anular o conceito, isso não pode anular o princípio, isso não pode impedir que nós, na verdade, possamos ter uma noção correta do que é o dízimo e do que é a oferta. E por conta disso, nós acabamos criando, inclusive, pessoas da própria igreja do Senhor Jesus, da própria comunidade, tendo uma noção distorcida em relação a esse princípio, e a gente já viu gente crente dizendo que esse princípio não era para agora, foi para um outro tempo vigente, e o fato é que a igreja sofre, e as pessoas sofrem. Tem gente deixando de liberar bênçãos na sua vida, e nós vamos ver isso na Escritura, porque não estão observando de uma forma clara o que o Senhor prescreve. Gente desobediente que deixou de ter liberação de bênçãos, de vez em outra área, porque não está observando o princípio. Então é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar sobre essas questões, e nós precisamos estar muito atentos, porque nós temos um tempo relativamente, a princípio, extenso, mas são muitas informações e muitos detalhes. E nós precisamos estar de uma forma muito ligada, muito clara a essas verdades que nós vamos trabalhar aqui nesse momento. Ao longo do tempo, nós precisamos perceber que nós temos informações, e essas informações, como eu falei há pouco, elas não estão voltadas à necessidade da igreja em arrecadar. E aí nós precisamos estar ligados a essas questões. Bom, esse tema é um tema que eu gostaria de começar com ele, observando que o Senhor fala, inclusive, para a gente, lá do início, que é o seguinte: não ponha a sua visão, não ponha a segurança sua no dinheiro, não ponha a segurança sua na riqueza, não ponha a segurança sua, de alguma forma, voltada para essas necessidades materiais. Ponha essa necessidade, esse foco no Senhor, em mim, para que a gente possa entender o que eu quero tratar com a igreja. Quando o Senhor escreve lá em Apocalipse 3, ele escreve para uma turma que se achava bem de vida, uma turma que se achava bom de bola, uma turma que achava que estava bem. Só tem que ele fala o seguinte, lá em Apocalipse 3, no verso 17, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. A igreja falando, mas você não sabe que é infeliz, se é miserável, que é pobre e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato seja rico. O Senhor mostra a realidade para aquela igreja de Laodiceia. Ele mostra que o povo se achava bem, estava bem financeiramente, achava que não precisava de nada, mas na verdade, aos olhos do Senhor, era um povo cego, é um povo limitado, era um povo pobre. A verdade é que eles poderiam até ter recursos financeiros, eles poderiam até estar bem, mas no quesito que era relevante, que era felicidade, paz,
alegria, estavam cegos aos olhos do Senhor. E na mesma palavra, nós vemos homens muito bem-sucedidos, mas que a riqueza passava longe da sua realidade. Um outro exemplo nós vemos em Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João iam orar no templo. E eles viam aquele coxo que ficava interpelando e pedindo a todos uma esmola. Pedro e João falam o seguinte: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro tinha algo muito mais precioso do que ouro e prata para dar àquele coxo, que mudou a vida. Mudou a vida porque ele deu a condição daquela pessoa voltar a uma realidade, aquela pessoa entender a provisão do Senhor sobre a vida dela. E nós vemos muito exemplo de pessoas que tinham ou eram apontadas como as pessoas que eram bem-aventuradas, mas de alguma forma não tinha ouro e não tinha prata. Nós vemos muitas vezes, quando Paulo escreve muitas das suas cartas, ele escreve agradecendo pelas pessoas que estavam ofertando e ajudando o seu ministério. Nós vemos quando ele escreve lá a Timóteo, no capítulo 4, quando ele pede para trazer o seu pergaminho e os livros, ele fala o seguinte: não esquece também da minha capa, não. Provavelmente ele longe, não estava perto, mas a capa era relevante para ele, o casaco era relevante para ele. Se nós formos abrir os nossos guarda-roupas hoje, a gente vê a quantidade, mas de vestes que nós temos. Ele fala o seguinte: mas não esquece da minha capa, traz o livro, traz o pergaminho. Provavelmente era a única que ele tinha. Mas, bom, a frustração de alguns nessa caminhada cristã, e eu estou voltando ao início, sendo envolvidos numa doutrina errada em relação ao conceito prosperidade, acabou gerando decepção. Tem gente que entendeu o conceito de uma forma diferente, foi ministrado sobre a vida diferente, e essas decepções foram fazendo com pessoas dentro da casa do Senhor e algumas afastadas da casa do Senhor, ficaram com a visão distorcida do que é o princípio. E aí encontramos pessoas que querem viver as bênçãos do Senhor, querem viver o que o Senhor pode trazer, mas sem observar os princípios do reino. E a consequência disso é que muitas pessoas deixam de viver as bênçãos por não observar as indicações da palavra. Nós temos um princípio, nós temos algo que o Senhor apontou. E às vezes nós não observamos isso e acabamos, por consequência, não vivendo isso que o Senhor quer nos trazer, em relação a dízimo, em relação a toda essa questão que envolve a generosidade das ofertas. E o maior exemplo disso, que o cristão acaba se frustrando, é porque nós vemos gente da igreja, como falei há pouco, não entendendo bem, não tendo a clara noção que oferta e dízimo são, em primeiro lugar, uma questão de honra ao nosso Deus, e não entende que para, de alguma forma, expandirmos o reino do Senhor, ela precisa ter um coração generoso, e que o Senhor, na verdade, não precisa dos nossos recursos financeiros. Mas se nós não tivéssemos recursos financeiros, nós estaremos, de alguma forma, expandindo menos o reino do Senhor, e teremos, por consequência disso, o inferno ganhando espaço. Então, nós cremos que dízimo é um princípio de honra e de fidelidade ao nosso Deus. Dízimo é a expressão de reconhecimento que nós temos, cristãos, de ter o nosso Deus, e qualquer possível equívoco, como eu falei há pouco, por parte de qualquer comunidade, não pode impedir e muito menos anular esse princípio. Precisa estar claro para o cristão que dizimar e ofertar está ligado diretamente a honrar. Tudo que temos é dele, tudo que somos é dele, e ele é o Senhor da nossa vida, portanto, nós somos o servo, e a regra é dele. Se ele é o Senhor, nós somos o servo. Quem põe, quem aponta, quem prescreve é ele. Dízimo é uma questão estabelecida na palavra e precisa ser observado como uma prova de obediência, e que ofertar nada mais é do que uma expressão de generosidade, de gratidão, de amor, de reconhecimento a ele que nos resgatou. Ele é dono de todo o nosso ser. Fato é que Deus não precisa de nada, e nós que dependemos da sua graça sobre nossas vidas. Eu gosto quando Paulo, quando escreve lá em Atos, no capítulo 17, ele falando à igreja de Atenas, eu queria que você abrisse esse texto, Atos 17, verso 24. Paulo está conversando com uma turma que se achava que bom de bola, uma turma que achava que o nível de dependência era baixo. E aí Paulo diz o seguinte, Atos 17, é o discurso de Paulo lá em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas,
e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele é mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O que Paulo estava falando para aquela turma é o seguinte: vocês não são quem vocês acham que são. Teu nível de dependência do Senhor é muito maior. O Senhor não precisa de coisa alguma, Ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Tudo foi dado por Ele, tudo é para Ele, nós estamos aqui por graça e misericórdia dEle. Portanto, o ato de dizimar e ofertar é um momento onde nós entregamos esse tributo de honra ao Senhor, e nós precisamos falar mais nisso, como disse há pouco, para que vá gerando uma consciência cada vez maior na igreja do Senhor Jesus. Bom, eu trouxe alguns pontos para conversarmos essa manhã e dividir esse assunto em 3 partes. Por último, nós vamos falar da importância do dízimo na vida do cristão. Segundo ponto será a importância do dízimo e das ofertas na vida da igreja. E em primeiro lugar, nós vamos para a palavra para destacar alguns textos onde se trata de dízimo e oferta. Nós precisamos fundamentar isso na palavra, e isso nós vamos fazer nesse primeiro momento. Então eu vou passar alguns textos, você não precisa abrir, a minoria eu vou pedir para abrir, e eu vou andando por conta do nosso horário. Primeiro lugar, ou o primeiro momento que nós vemos a expressão de dízimo, está em Gênesis 4. Nós vemos um ato de oferta considerado por muitos como uma proto-doutrina do dízimo, onde Caim e Abel entregam a oferta a Deus. Assim nos diz o texto, Gênesis 4, verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas Caim e sua oferta não se agradou. A palavra nos conta que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra, mas Abel trouxe uma oferta das primícias do rebanho e recebeu a aprovação do Senhor. Primícias quer dizer que são os primeiros elementos de um grupo de coisas, são os primeiros frutos de uma colheita, são os primeiros animais nascidos no rebanho. Portanto, o Senhor, de alguma forma, distinguiu a oferta de um da oferta de outro. Um falou o seguinte: eu vou entregar a primeira parte, eu vou entregar o melhor, eu vou entregar o que vai sair primeiro. Inclusive naquela época de plantio, de agricultura, a primícia era recolhida da forma que os braços pudessem abraçar. Então eles vinham, entravam no primeiro momento da colheita e abraçavam, e faziam um feixe, e aquele feixe era entregue ao Senhor. Ainda em Gênesis, no capítulo 14, no período antes da lei de Moisés. E por que eu falo período antes da vez de Moisés? Porque tem pessoas que falam que dízimo foi na época da lei. Nós estamos falando antes da época da lei. Tem uma guerra de 4 reis, no capítulo 14, contra 5 reis. Os 4 reis ganham e levam todos os bens e mantimentos e mulheres de Sodoma e Gomorra. Só tem que junto levam Ló. E vocês lembram de quem que Ló era sobrinho? Era de Abraão. Um homem escapou desse lugarejo, escapou nesse lugar e foi por Abraão e falou: Abraão, levaram Ló, levaram tudo da cidade. E Abraão falou o seguinte: eu vou pegar meus 318 melhores homens e vou levar e vou mandar atrás para resgatar Ló e resgatar tudo. Só tem que, de fato, trouxeram despojos, trouxeram toda aquela turma, inclusive o povo foi resgatado também. Só tem que o rei de Sodoma, que tinha perdido a guerra, procura Abraão e pergunta se ele poderia devolver pelo menos o povo. Pode ficar com a riqueza, pode ficar com o gado, pode ficar com os bens, pode ficar com tudo, mas não devolve a riqueza. Abraão falou: de forma nenhuma, eu nunca ficaria com isso, para não ser acusado mais tarde de ter ficado com algo que era meu. Mas antes disso eu vou dizimar de tudo que eu peguei. E ele dizima a Melquisedeque. Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, o escritor aponta como alguém semelhante ao Filho de Deus, que o seu sacerdote não teve, seu sacerdócio não teve início e não terá fim. Andando um pouquinho mais à frente, nós vamos ver em Gênesis 28, a partir do verso 18, tem um exemplo de Jacó, neto de Abraão. Perceba que o conceito de dízimo já se estabelece e vai se passando de geração a geração. E aqui eu queria abrir um parêntese. Nós precisamos ensinar nossos filhos, nossos netos, o conceito. A igreja que nós chamamos de futuro, mas que na verdade é a igreja de hoje, nós precisamos que esses nossos filhos sejam de alguma forma expostos a essa verdade. Todas as vezes que nós vamos dizimar, que nós vamos ofertar, nós temos que entender a necessidade de passar para esses filhos esse princípio,
porque eles já vão crescer e eles, por conta disso, terão menos dificuldades quando eles crescerem, já observando e entendendo esse princípio. Isso é um ponto relevante. Mas voltando, Jacó dormindo em uma pedra tem um sonho de uma grande escada que liga o céu e a terra. Isso desperta uma visão nele, que ele poderia levantar uma coluna, e a partir daquela pedra, que era o travesseiro dele, ele denomina de Betel e diz o seguinte: se Deus for comigo em toda essa empreitada, certamente entregarei dízimo de tudo. Está narrado em Gênesis 28, no verso 22. Ele fala o seguinte: e a pedra que pus como coluna, ele falando, Jacó, será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente lhe darei dízimo. Por mais que alguns comentaristas sugerem que parece ser uma permuta de Jacó com o Senhor, na verdade, para mim, é uma declaração de fidelidade de Jacó. Em outras palavras, Jacó já está avisando antes a Deus: se eu receber a sua parte, eu vou devolver. Bom, a lei de Moisés chega, normatiza em Israel, e o exemplo do dízimo aparece em várias passagens. Eu vou destacar algumas aqui. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 27, a partir do verso 30, trata desse tema. Levíticos 27, 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como os frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor, e ele segue tratando até o 34. Nos livros históricos, um pouco mais à frente, também vemos referência ao dízimo. No livro de Neemias, temos um exemplo. Neemias 12, 44. Eu vou estar lendo: ainda no mesmo dia, se nomearem homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Perceba que todas as vezes que aparece na Escritura o tema dízimo, o termo oferta, aparece gratidão, aparece reconhecimento, aparece entrega, aparece honra. E essa deve ser a motivação correta. A motivação não deve ser porque nós temos que ajudar apenas o necessitado, e nós vamos falar nisso daqui a pouco, porque a igreja tem as suas demandas. A visão correta é que nós precisamos entregar honra ao nosso Deus, e isso precisa estar claro em nossa mente. No reinado de Ezequias, houve um grande despertamento espiritual, e grande fartura, e dizimar fazia parte daquele momento. Eu queria que você abrisse, por favor, em 2 Crônicas, no capítulo 31, a partir do verso 4. 2 Crônicas 31, verso 4. O texto nos diz o seguinte: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que esses pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essas ordens, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Agora eu gosto muito do verso 10, dá um pulinho, 2 Crônicas 31, 10. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nós temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. A entrega não era um ato mecânico. A entrega não era um ato apenas porque pediram ou porque existia uma necessidade. A entrega era um ato de honra, de reconhecimento pelos feitos do Senhor. Inclusive, isso naquele tempo incluía pedido de perdão, pelos seus pecados, sacrifício, e eles depois atribuíram a essa fartura, a bênção, a obediência do povo. Nos livros poéticos, temos exemplos escritos também no livro de Provérbios que lemos há pouco: honre ao Senhor com seus bens e com a sua primícia de toda a sua renda, e os celeiros se fartarão e ficarão completamente cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. Perceba que há sempre uma ligação de obediência e bem-aventurança. Fala o seguinte: faz isso que eu vou te fazer aquilo. Honre ao Senhor com seus bens e as primícias, mas os seus celeiros ficarão completamente cheios, seus lagares transbordarão. No livro profético também temos um relato de Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 8, e vou destacar o verso 10.
que diz o seguinte: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A versão Nova Almeida atualizada diz o seguinte: ponha-me à prova nisto, ponha-me à prova nisto. O Senhor falando, faça a prova de mim, deixa comigo, me honre, me obedeça, que eu vou fazer. Aqui o Senhor nos desafia a quem tem dúvida a colocar Ele à prova. E isso que eu chamo que são verdades que nós precisamos estar atentos. Quando vamos para o Novo Testamento, Jesus falando aos escribas e fariseus, não deixa de abordar o assunto dízimo e oferta. Em Mateus 23, ele diz o seguinte: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do entro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ao equiparar duas coisas, Jesus mostra o seguinte: tanto a importância de uma coisa quanto de outra coisa. Outro momento, Jesus toca nesse assunto, o próprio Jesus, na parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas 18, a partir do verso 9, onde o fariseu fazia o que era certo, porém com a motivação errada. Jesus, falando na parábola, diz o seguinte, Lucas 18, 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O tema principal da parábola era homens que confiavam em si mesmos e se achavam justos. Mas Jesus, mesmo tratando, não deixa de tocar no assunto do dízimo. Por último, nós vamos olhar para Hebreus, e ele faz uma referência a Gênesis 14, quando aborda o assunto, e eu vou destacar dentro do capítulo 7 de Hebreus, o verso 8, que diz o seguinte: aliás, aqui, os que receberam dízimo são homens mortais, porém, dízimo foi recebido por aquele que testifica, ele fazendo referência àquele texto que nós lemos. Vamos para o segundo lugar. Nós teríamos muitos mais versículos onde tem apontamento na palavra, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, em relação a dízimo. E por que eu estou destacando isso no momento final, onde nós acabamos de embasar isso como um mandamento? Porque a gente ouve distorções, que isso é restrito ao período da lei. Você perceba que nós fomos antes da lei, nós fomos depois da lei, e se você continuar, tem muitos textos, ainda que apontam como dízimo, como mandamento, como princípio de honra, como algo que nós temos que entregar ao nosso Deus. Segundo lugar, a importância dos dízimos e das ofertas para a igreja. Cabe a nós cristãos, e nós sabemos disso, a responsabilidade do sustento da obra do Senhor. Isso, por mais óbvio que pareça, então isso é importante ressaltar, porque via de regra, a igreja não recebe nenhum sustento, nenhum subsídio de ninguém, nem governo estadual, federal, municipal. E por que eu falo isso? Porque eu já falei em alguma igreja que depois foi procurado no final. Pensei que o município, de alguma forma, ajudasse a igreja. Nós vivemos aqui da contribuição, da fidelidade dos irmãos que têm mantido essa obra, que têm abençoado a igreja e têm sendo principalmente sendo obediente ao que o Senhor tem prescrito, e nós precisamos estar em observação a isso, porque nós temos casos que muitas igrejas estão deixando de existir, ou passando por grande dificuldade, porque tem cristão que não tem essa noção. Tem cristão que acha que ele pode apenas consumir informação, consumir todo esse benefício e, de alguma forma, não observar esse princípio e ir embora para casa. Nós temos uma série de demandas na casa de Deus e nós precisamos estar comprometidos com essa realidade. E os dízimos e as ofertas são direcionadas para o sustento aqui na terra, do reino do Senhor aqui na terra. Bom, eu queria começar esse segundo ponto voltando no texto de Malaquias que nós lemos ainda há pouco. Malaquias 3,10, que diz o seguinte: traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeiro, nós temos orientação da palavra que dízimo e oferta precisa ser entregue para a gestão da igreja. Já conversei com pessoas também que as fiz ver desse equívoco. Tem pessoas que acham que pode fazer um autogerenciamento do seu dízimo, abençoando o ministério A, ministério B, ou ministro A e ministro B. Mas não cabe no nosso dízimo fazer esse tipo de gerenciamento. Você pode fazer com oferta.
Agora, o dízimo não. O dízimo era para ser entregue na casa do tesouro, que é a igreja do Senhor Jesus, e cabe à igreja a gestão dos dízimos. A igreja tem debaixo da sua responsabilidade a remuneração dos seus pastores, que dedicam tempo de estudo, de preparo para alimentar e cuidar das ovelhas, e isso está previsto na própria palavra. Eu queria que vocês abrissem esse texto, 1 Coríntios 9, verso 13. A igreja tem sua folha de pagamento, tem homens que são remunerados, isso é bíblico. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13, fala o seguinte: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam no próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sob o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que Paulo está falando aos coríntios era o seguinte: eles precisam se preparar, se ocupar para pregar, para alimentar, para pastorear o rebanho, e lhe é concedido viver do sustento do próprio evangelho. Perceba que essa ordem não é de homens. Quem deu essa ordem foi o Senhor, foi Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. A igreja também, como já sabido, tem suas despesas de manutenção, e por vezes parece que nós esquecemos disso. Nós temos luz, água, telefone, manutenção predial, folha de pagamento, e a igreja tem essas responsabilidades, e essas responsabilidades que a igreja tem, elas são honradas através do dízimo e das ofertas dos irmãos. A igreja tem responsabilidade também, ajuda aos necessitados. E isso nós temos feito com muito zelo, através do departamento de assuntos comunitários da nossa igreja, onde nós entregamos, a exemplo de ontem, 50 cestas básicas, mas não só isso. O mais essencial, o mais relevante, nós entregamos ontem a essas pessoas, oramos pela vida delas, falamos do amor do Senhor Jesus, e Deus tem tratado com essas pessoas através dessas cestas que nós estamos entregando aos necessitados, mas só conseguimos entregar essas cestas porque a igreja tem se mantido generosa e fiel. 1 João, há uma advertência em relação a isso, no capítulo 3, no verso 17, está escrito assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo, está falando com a gente, que tem o recurso desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Existe uma clara orientação para termos atenção aos necessitados que vivem em torno de nós. E essa necessidade de muitos é uma oportunidade que a igreja tem de demonstrar solidariedade, tá, de alguma forma se envolvendo, de alguma forma levando o amor do Senhor. Através dessa oportunidade nós temos que abençoar essas comunidades. E a igreja tem cumprido esse papel em demonstrar essa solidariedade a essas pessoas. Inclusive, ainda nesse ponto, vale ressaltar que dentro da própria comunidade de fé, nós temos uns irmãos abençoando outros. Nós temos exemplos aqui de pessoas abençoando, tratando necessidade de irmãos aqui dentro. E daí, a igreja, a comunidade de fé tem sido abençoada. No livro de Atos, no capítulo 4, nós vemos a igreja do passado deixando esse exemplo para nós. Está escrito o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendiam, traziam os valores correspondentes e abençoavam uns aos outros. Obviamente, o que era excesso, as pessoas que tinham o privilégio de ter mais, elas não deixavam que pessoas da comunidade passassem necessidade. E eu já vi dentro da nossa própria comunidade, pessoas ajudando a pagar o aluguel, luz, compra, prestação de bens, uns abençoando o outro. E detalhe, as pessoas que abençoam também são abençoadas. Os doadores também são abençoados. Porque a sementeira, como a própria palavra fala, ela é renovada. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, ele diz o seguinte: aquele que dá semente vai ter a sua sementeira renovada, aumentada. Então, meu irmão, é um privilégio poder abençoar. Por vezes, nós saímos muito mais felizes, muito mais com senso de abençoado, de ter sido abençoado pelo Senhor, do que até mesmo quem recebeu a bênção. Até porque muitas dessas vezes, nós estamos fazendo isso debaixo de uma orientação do Senhor. E a gente fala o seguinte: aquele irmão está passando por necessidade. O Senhor já falou claramente para mim algumas vezes, falou o seguinte: irmão A está com aluguel atrasado. Eu liguei: irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu falei: estou passando com um desafio, estou com o meu aluguel meio atrasado. Eu falei: então nós vamos te abençoar. Claramente. Nós já pegamos pessoas que estão com problema, precisando fazer um exame. E você vê a pessoa, e o Senhor fala, aquela pessoa estende a mão. E a verdade é o seguinte, que quanto mais se lança semente,
mais a tua sementeira está sendo aumentada. Como um grande rio que recebe, doa, recebe, doa, recebe, doa. E isso precisa estar claro em nossa mente. Quanto mais nós tivermos com a visão de doar, de abençoar, mais nós seremos abençoados. Um outro ponto que a igreja investe na expansão no reino através dos campos missionários. Lá em Romanos 10, 13 diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Ao realizar esses investimentos, não fazemos mais nada do que cumprir o que o Senhor indicou. Nós precisamos enviar, nós precisamos sustentar. Por mais que temos muitos desafios, e esses motivos existe tanto direcionamento na Escritura sobre esse tema, o Senhor nos orientou a ter um coração obediente, um coração generoso, um coração sensível, para que através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, o sustento da casa do Senhor seja atendido de forma plena. Nós falamos em manutenção predial, nós falamos em obras sociais, nós falamos em nos abençoar uns outros, nós falamos das pessoas que recebem remuneração, e isso é bíblico, nós falamos de muitas necessidades que precisam ser feitas com esse coração generoso. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos homens que foram comprometidos, homens que se doaram com o reino, um homem que falou o seguinte: a minha prioridade é abençoar outras pessoas, vou fazer o meu melhor. Na terceira de João, traz o claro engajamento e o compromisso de um homem chamado Gaio com o reino. Ele investia no sustento de quem falava do amor de Jesus, e a prioridade da renda dele era ser generoso. E o compromisso de Gaio foi tão relevante que ele foi parar nas Escrituras. E quando vai parar nas Escrituras, Romanos 15, 4 fala que tudo que está lá foi escrito por nosso ensino, por nosso exemplo. E nós precisamos nos atentar a isso, porque por vezes deixamos de fazer o que a palavra tem nos orientado, nos mostrado e nos sinalizado. Mas depois de investir em várias questões, agradecendo a Gaio, no verso 3, João fala o seguinte: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Ele está falando de gente comprometida com dízimo, com oferta, com generosidade. Gente que vive de acordo com a verdade, verdade que estava na palavra. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Por conta de homens comprometidos como Gaio, nós estamos aqui hoje. Pessoas passaram antes de nós, pessoas lançaram semente, pessoas fundamentaram essa igreja, pessoas abençoaram essa igreja. E nós estamos aqui hoje. E nós que somos rebanho do Senhor, precisamos valorizar a igreja de Cristo com nossos dons, com nossos talentos, com nossos recursos, através da família que temos sido tratados, modificados desse convívio. As famílias têm sido abençoadas, jovens têm nascido aqui, sido batizados, casados, e há anos essa igreja tem abençoado, e nós precisamos estar atentos e dar atenção que a entrega, a doação, que o dízimo parece ter. E nós precisamos estar voltados nosso olhar para essas questões. Por mais que exista uma informação diferente, exista um ruído, nós temos de distorcer. Eu lembro uma história de um pastor que falava do amor de Jesus para uma pessoa, de fora. E a pessoa falou o seguinte: eu vou esse domingo, eu vou outro domingo, eu vou esse domingo, eu vou esse domingo, e não ia. E chegou um dia que essa pessoa ganhou tanta intimidade com esse pastor e falou o seguinte: não, eu vou, mas eu queria conversar com você antes do negócio. Eu ouvi falar que para ser da sua igreja tem que dar 10% do meu salário. Eu tenho que entregar lá. E eu não sei como é que é bem essa história, eu estou com medo de ir. O pastor respondeu: eu não sei bem disso não sei dessa história não. E o irmãozinho falou: eu estou sabendo disso de gente segura, hein? Eu estou sabendo de gente segura, que todo mundo que está lá dentro tem que dar 10. Falou: não estou sabendo disso, deve ter algum equívoco. Aí o rapaz fez uma cara de alívio: então beleza, então eu vou à sua igreja. Ele falou: não, deixa eu só te explicar. Quando a gente se converte, 100% é do Senhor. Quando a nossa visão, ela é clareada, ela é aberta, quando as escamas caem nos nossos olhos, não é 10% apenas, 100% do Senhor. E o Senhor nos deu o privilégio, nos deu a graça de nós administrarmos 90%. O mandamento dele, ele é o Senhor e nós somos servos.
O porquê que ele atribuiu, como ele atribuiu, foi ele, é decisão dele. Mas não é só 10%. Tudo é dele. E nós precisamos, meu irmão, essas verdades, esses exemplos, precisam de alguma forma impactar a nossa vida. Nós precisamos ser desafiados, que nós de fato temos que entregar o melhor para ele. E ele espera a nossa rendição, o nosso compromisso com o rei. E o nosso grande erro é que nós somos um povo que avaliamos perdas e ganhos só apenas no âmbito financeiro e material. Nós acabamos só olhando o lado financeiro e lado material e deixamos de avaliar tudo que o Senhor tem feito por nós e tudo que ele ainda fará a partir da nossa obediência. A verdade é que nós temos um grande privilégio de poder investir no reino do Senhor. E isso precisa ser a nossa visão. E nós precisamos, de alguma forma, estar cada vez mais com a nossa mente sendo clareada, nossos olhos sendo abertos para essa realidade. Nós vemos tanto na nossa comunidade, mas tanto também na palavra, exemplos de generosidade. Nós vemos um outro de Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 8, que ele faz menção a gente que tinha dificuldade, tinha aperto, mas suplicava insistentemente para poder ofertar no reino. Eu vou estar lendo na nova versão atualizada, 2 Coríntios 8. Preste atenção nesse texto. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, Paulo escrevendo aos Coríntios, da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. No meio da mais severa tribulação, gente passando dificuldade, hein? Mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Gente passando dificuldade, gente passando tribulação, mas isso tudo foi transformado em rica generosidade. Verso 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, porque por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperamos, mas entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor. Crente que ia além das expectativas. Crente que o Senhor falou o seguinte, faz isso. Ele falou o seguinte, isso é pouco. Eu vou fazer isso e muito mais, porque o Senhor merece muito mais. E nós precisamos crer nessas verdades, mano. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. E nós precisamos investir no reino, investir na igreja e nos abençoar. Pastor Hernandes, ele diz 3 verdades. Ele diz o seguinte, que nós temos que confiar mais no nosso provedor do que na provisão. Nós temos que confiar muito mais quem traz a provisão do que na própria provisão. Eu creio que se nós estivermos alinhados a essa visão, teremos um comportamento cada vez mais doador, como esse leito do rio, que vai recebendo e dando, que vai recebendo e doando. O mesmo Hernandes diz o seguinte, que a não observância ao princípio dos dízimos traz 3 prejuízos. Primeiro prejuízo na relação com o Senhor, porque você está deixando de cumprir o que o Senhor aponta e o que o Senhor direciona. O outro prejuízo na relação dos irmãos, que a gente acaba deixando de estender as bênçãos financeiras da nossa vida em relação a outros irmãos. Fato é que temos um papel a cumprir em campo cristãos e negligenciamos e estamos deixando de abençoar outros, por vezes, por conta dessa questão. E a ele próprio, porque ele deixa que determinadas bênçãos cheguem na sua vida, porque você está deixando de honrar o que o Senhor aponta, do que o Senhor fala. E nós precisamos estar atentos a essa questão. Provérbios 11, 25 diz o seguinte, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Logicamente, o texto não está falando de água literal, mas a intenção é dizer o seguinte, o generoso vai atrair um olhar especial do Senhor para a sua vida. A nova versão internacional, a NVI, traduziu esse verso da seguinte forma, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio terá. E esse alívio, por muitas vezes, Deus tem nos usado para abençoar outras pessoas e sermos abençoados. Eu lembro de 2 rápidas que eu vou contar aqui antes do nosso intervalo. Uma delas se deu aqui na frente da igreja. Algumas poucas pessoas já ouviram isso. Aqui na frente da igreja, um dia, eu vindo do trabalho de Itaburaí, e peguei um engarrafamento na BR, então saí ele no Vila Laje e vim passando aqui. Quando eu vim passando, parei no sinal ali, tinha 4 pessoas paradas na minha frente. E eu estava falando no telefone, o telefone no carro, no Bluetooth, e eu falando no telefone. E não percebi, eu não reparei inicialmente que vinha uma senhora vendendo bala. E essa senhora vinha vendendo bala, quando eu olhei ela lá, ela ofereceu o primeiro carro,
Mas depois que ela ofereceu o primeiro carro, ela desprezou esses outros carros que estavam vendendo bala e veio na direção do meu carro. E eu percebi um comportamento diferente dela. E ela, com aquele biotipo de crente raiz, coque na cabeça, camisa de manga comprida, e ela veio marchando na minha direção. E ela parou na minha frente no carro e eu continuei falando no telefone. Mas ela continuou insistentemente parada na frente do carro. E o Espírito Santo, naquele momento, falou o seguinte para mim: compra todos os doces dela. E eu estava falando com a pessoa, falei, só um minutinho. E eu abri o vidro. Falei, senhora, quanto é? Ela falou o valor, acho que R$2. E ela continuou falando, ela falou, você vai comprar, né? Falei, vou. Você vai comprar tudo, né? Eu falei, que audácia, hein? Queria vender, né? Queria vender tudo. Eu falei, vou. Passa. E ela, encostei, subi ali na frente do prédio. E ela passou. E eu abri, eu falei, quantos tem? Só tem que eu pensei, para ser obediente, que tivesse só o da mão dela. Mas tinha uma bolsa na mão dela que estava cheio também. E eu abri o carro. E ela começou a contar e botar aquilo. Mas só tem que ela contava e chorava. E ela contava e botava no meu banco e chorava. E contava e chorava. E contava e chorava. E eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Falei, senhora, eu já vi gente contente, sorrindo, porque está vendendo. E gente chorando porque não vendeu. A senhora está chorando por quê? Ela falou, vou contar minha história para você, meu irmão. Eu sei que você é um irmão em Cristo meu. Vou contar minha história para você. Eu estou com o meu aluguel atrasado. E o meu aluguel, hoje, se eu não conseguir honrá-lo, vai sair uma ação de despejo. E todas as vezes que eu passo meus apertos, o Senhor me honra. Eu sou dizimista, eu entrego o dízimo na minha igreja, e eu precisava do valor que eu entreguei lá para completar o valor do aluguel. Mas o meu compromisso com o Senhor, meu compromisso com o reino, não me permitiu tirar o valor do meu dízimo. Meu aluguel vence dia 5, eu recebo minha aposentadoria dia 5, e eu já estou com 1 aluguel atrasado, 2 aluguel atrasado, hoje era meu limite. E eu falei para o Senhor, Senhor, me manda para um sinal, vender os meus 12, que eu vou encontrar um servo do Senhor, que vai cumprir o que o Senhor tem posto no coração dele, e ele vai me abençoar. E eu paro, e comprei todo aquele doce da mulher. E no final estava ela chorando, e eu chorando também. Estavam os dois chorando, e eu saio com aquele doce dali. Meu irmão, estou querendo te contar essa experiência para falar o seguinte: Deus honra a quem honra Ele. Deus está atento às nossas necessidades. Deus está atento. E nós precisamos, cada vez mais, nos envolver mais no Senhor. E é exemplo de Oséias, no capítulo 6, no verso 3, que ele fala que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo mais e mais, e que isso precisa ser um dínamo em nosso coração, que vai nos impulsionar a trabalhar mais, a entregar mais para o Senhor, e nós precisamos cada vez mais aumentar nossa paixão, nosso amor por Jesus. Porque esse amor vai fazer que o ato de dizimar, o ato de ofertar, seja uma mera consequência daquilo que nós já sentimos por Ele. Isso precisa reacender uma chama no nosso coração e nos impulsionar a acreditar que Ele vai suprir, que Ele vai cuidar, independente da situação. E nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para o Senhor. E nós precisamos viver esse nível de relação com Ele, que nós precisamos nos expor a cada dia mais. Eu lembro de uma outra que foi muito relevante para a gente, e eu não vou contar essas experiências agora, essa experiência vai ficar depois para o café, mas essa foi uma experiência também que irmão abençoou irmão, e nesse caso irmão 2 vezes. Eu fui me casar em 1998, e a situação não era fácil, e a gente juntava as coisas, eu começando o meu negócio, e a gente juntando as necessidades, resolvi de ir para Guarapari, passar a lua de mel. E eu falei, não vai, e as contas não fechavam, eu não podia sair do negócio, e as coisas muito apertadas, muito justas. Aí minha esposa queria botar uma flor, queria botar uma situação ali, sabe como é que é quando vai fazer festa? Eu falei, vamos devagar, que não dá para fazer tanto. Resumindo a história para vocês, porque eu vou deixar essa história para contar em segundo momento. 5 dias antes, veio um primo meu e falou o seguinte, você está querendo viajar, né? Tá? Eu sou do SESC, eu vou dar a viagem para vocês, eu vou abençoar a viagem para vocês. Ele pegou e me abençoou com a viagem. Aí eu falei assim, graças a Deus, menos uma despesa. Falei, está tudo resolvido. Mas só tem que a mulher falou o seguinte, mas eu tenho que comprar shampoo. Olha o nível de necessidade da época. Nós tínhamos que comprar shampoo, ela tinha que fazer algumas compras, tinha que comprar flores, fazer alguma coisa. Não me pergunte como. Quando você chegar na glória, você pergunta a ele. Naquela época, não sei quem lembra do Banco Bamerinos. Quem lembra do Bamerinos? Minha irmã me procurou,
falou o seguinte: você não vai acreditar, ela trabalhando comigo, você não vai acreditar, apareceu um dinheiro na minha conta, e eu não sei quem depositou. Ela falou, mas eu vou lá no banco, ver, pode ter sido um erro, alguma coisa. Perguntou, a pessoa falou, alguém depositou o dinheiro. Eu não sei quem depositou o dinheiro. E isso demorou 2 dias, 3 dias, e o casamento estava chegando. A minha irmã pegou o valor todo, e pegou e deu o valor para a gente. Comprou shampoo para minha mulher, compramos flores para botar, ajudou a pagar as contas do casamento. Não me pergunte quem colocou o dinheiro na conta. De novo, eu acho que Deus vai tratar com cada um de uma forma. Eu não estou querendo dizer que todos são dizimistas, vão ter bênção na área financeira. Vai ter sim, o que o Senhor promete. Não vai passar necessidade, não vai passar fome. O Senhor vai honrar. Mas mais do que isso, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer alento, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer direção. E nós precisamos estar com isso a todo momento, claro. E se nós não estamos, nós precisamos pedir ao Senhor para poder avaliar o nosso coração. Por mais que a palavra fala, principalmente no momento de ceia, que nós temos que fazer um exame, avaliar nossas ações, avaliar nossa consciência, mas melhor para fazer o exame é o próprio Senhor. Nós precisamos nos submeter ao próprio Senhor e pedir para Ele avaliar como anda o nosso coração, a nossa intenção, a nossa generosidade, para que de alguma forma nós sejamos expostos à verdade e tenhamos nosso coração modificado. Salmo 139, no verso 23 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Que você possa estar se colocando diante do Senhor e pedir para o Senhor, a todo momento, sondar as suas intenções, sondar como anda o seu nível de paixão pelo reino, paixão por essas verdades. E cada dia que essas verdades possam te impulsionar para mais perto do reino. Nós falamos em primeiro momento, nós falamos da importância do dízimo e das ofertas e fundamentamos isso com a base bíblica. Segundo momento, nós falamos da importância do dízimo e da oferta para a igreja. E nesse terceiro momento, nós vamos falar sobre a importância do dízimos e das ofertas na vida do cristão. Vamos ver de que forma, e de forma prática, o que obediência ao princípio do dízimo, inclusive, também nas ofertas, pode trazer para a minha vida e para a sua vida. E eu gostaria de iniciar essa terceira parte, te convidando a abrir a sua Bíblia em Deuteronômios 28. Deuteronômios 28, onde vamos estar lendo a partir do versículo 1, que é uma prescrição do Senhor para a bem-aventurança. Deuteronômios 28, ele diz o seguinte, a partir do verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e do fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, deu a teus pais, prometeu te dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Eu quero partir desse texto, para antes mesmo de trabalhar o tema dos efeitos da observância ao princípio do dízimo, das ofertas na vida do crente em Jesus, para tratar do que Deus espera de nós. Quando olhamos para a Escritura, vemos por diversas vezes apontamentos, porque antes da bênção chegar, tem que chegar a obediência. Nós temos indicações do Senhor que a obediência é algo que Ele não abre mão. Quando nós vemos Moisés conduzindo aquele povo lá em Israel, depois de já ter atravessado o Mar Vermelho, agora o povo sedento, anda por 3 dias sem água, chega a um lugar chamado Mara,
onde tinha água em abundância. Porém, quando eles vão provar a água que eram amargas, o Senhor diz o seguinte: antes da provisão, antes da transformação das águas em doce, nós vemos a orientação do Senhor a ele. Isso está narrado em Gênesis 15, a partir do verso 25, diz o seguinte: Deus ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais te enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, te saro. Eu gosto da versão da NVI, Nova Almeida Atualizada, como ela traduziu esse verso 26. Ela diz o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, tudo te irá bem. O que o Senhor está falando é o seguinte: se você me levar a sério, se você estiver atento às minhas prescrições, se você me entregar a honra que eu não abro mão e que me é devida, se prestar atenção às minhas orientações e se observar tudo que está escrito em minha lei, as suas questões eu resolvo. Se tem algo na vida do cristão que a gente tem percebido, que o cristão, quanto mais ele se dedica ao reino, se dedica às verdades do reino, mais o Senhor cuida das suas coisas. A realidade é o seguinte: cuida das minhas coisas, assim diz o Senhor, que eu cuidarei das suas. Cuida das minhas coisas, priorize as minhas coisas, que eu vou conduzir vocês, eu vou levar vocês para um pasto verdejante, para manancial de águas tranquilas. Nós temos muitas vezes nas histórias, vendo o Senhor, antes de entregar uma bênção, antes de permitir que portas sejam abertas, até em áreas distintas. Nós não estamos aqui falando apenas sobre o princípio do dízimo e oferta, ligando a bem-aventurança na área financeira. O nosso assunto é muito mais amplo. Nós estamos falando de algo espiritual. Nós estamos falando que vai coisas que vão trazer reflexo em áreas que às vezes nós nem imaginamos. Josué, quando tem a responsabilidade de conduzir aquele povo, agora ele herda o bastão, ele herda a responsabilidade de Moisés. Ele precisa atravessar o Rio Jordão. Naquele momento já eram mais de 2 milhões de pessoas, diz os estudiosos. Agora eles têm que atravessar o Rio Jordão, com mulheres, crianças de peito, e precisa atravessar. Só tem que o Rio Jordão, naquele momento em alta, a história diz que tinha mais de 30 metros de largura, com 25 de profundidade, para passar 2 milhões de pessoas. E aí a gente conhece, lá em Josué, ele chega para o povo, lá no capítulo 3, depois de orientado para o Senhor, ele fala o seguinte: santifique-se, porque amanhã o Senhor vai falar maravilhas no meio de vocês. O que é relevante, que nós precisamos entender como ponto de partida, no que trata de dízimo, de oferta, que faz parte de uma lista de prescrições do Senhor para a vida do crente. Não adianta eu estar aqui tentando te sensibilizar, ou falando algo diferente que a Escritura fala. Não adianta que eu te falar que a gente tem conta de luz para pagar apenas, que nós temos que abençoar outras pessoas, que a igreja tem seus compromissos. Eu estou falando sobre coisas espirituais, sobre mandamento, sobre ordenança. E nós precisamos zelar por essas coisas para que a bem-aventurança atinja áreas da nossa vida que nós não imaginamos. E por vezes, a forma de abordar esse tema é tentando sensibilizar a quem está ouvindo para os compromissos da igreja, para os compromissos do reino, que é relevante, que é real, que faz parte, mas não é o que a palavra nos orienta. A palavra nos orienta o seguinte: existe orientação, e isso faz parte, tem que fazer parte da lista de prioridades da vida do cristão. E eu falo prioridade por quê? Porque da mesma forma que ele fala sobre dízimo, ele fala sobre primícia, que você tem que ter o hábito, você tem que construir essa caminhada para você acreditar que através da sua observação, o Senhor vai te abençoar a partir do momento que você honrá-lo, que você viver uma vida de rendição a Ele. E se nós não entendermos esse princípio, tudo que a gente falar daqui para frente não vai ter sentido. Se a gente falar que a igreja tem compromisso, você já sabe. Se falar que essa conta de luz para pagar um ar-condicionado e estar nesse conforto, você já sabe. Só tem que nós temos que falar o seguinte: isso é um princípio da palavra. E Ele estabeleceu assim, e Ele é o Senhor e nós somos o servo. E só nos resta obedecer. Bom, dito isso, eu quero começar a desdobrar esse tópico, a partir do entendimento qual deve ser a nossa motivação correta em relação ao princípio da entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas. Primeiro, Deus não precisa
de dinheiro e nem está preocupado com ele. O que Deus espera de mim e de você é que nós desenvolvamos a cada vez uma consciência em relação a esse princípio e que a nossa motivação seja, inclusive, correta a entregar. Por causa disso que eu falei e tenho falado, e isso tem ministrado no meu coração, que esse estudo não é apenas para quem não é ou não faz parte da lei dizimista. Ele é para a minha vida, ele é para a sua vida, você que é contribuinte, você que é ofertante, porque nós temos cada vez mais submetermos ao Senhor para ver se a nossa motivação está correta. Porque se você usar de uma possível permuta com o Senhor, se você estiver investindo no reino, apenas com os versículos, com os pontos que te apontam, que a bem-aventurança vai chegar na tua casa, a motivação também está errada. E nós precisamos acertar a nossa visão em relação a essas questões, para que a nossa postura seja correta em relação ao princípio. A nossa postura tem que ser de entregar a honra ao Senhor. No livro de Samuel, no capítulo 2, nós vemos o Senhor exortando o sacerdote Eli, que vinha tendo problemas com seus filhos. Os filhos debandaram, de alguma forma, não honravam o Senhor, bagunçava naquele momento o tabernáculo, e Eli tendo dificuldade. No verso 30, do mesmo capítulo 2, o Senhor fala o seguinte para ele: honrarei aqueles que me honrarem. O apontamento do Senhor, a importância que o Senhor dá à honra, faz por diversas vezes ele ir na palavra o seguinte, falar o seguinte: eu estou preocupado com a honra, eu não estou preocupado com o valor, eu não estou preocupado com o dinheiro, eu não estou preocupado com os bens, eu estou preocupado com qual é a sua motivação. E nós vemos exemplos disso por dois lados. Primeiro exemplo, quando nós vemos Ananias e Safira, entregaram a maior parte da venda da propriedade, mas fizeram o seguinte: eles reteram um pedaço, eles fizeram graça. Deus não estava preocupado com o valor faltante, mas Deus estava pesando a mão sobre eles por conta da conduta, por conta da ausência correta em relação àquele fato. O Senhor falou: pô, se você não fizer o que é certo, não vai ter a minha bênção. E a gente já sabe como acabou Ananias e Safira. A maior prova que Deus não olha o valor, e sim a motivação, o coração, a honra que é dada a ele, nós vemos em Marcos 12, quando Jesus senta ao lado do gasofilaço. Vocês imaginam, se Jesus sentado ao lado do gasofilaço, e os ricos depositavam grandes quantias. Naquela época não tinha cédula, apenas moedas. Você imagina os ricos depositando grandes quantias num gasofilaço. Porém veio uma viúva pobre e depositou 2 moedas apenas. Mas Jesus chamou os discípulos e afirmou o seguinte: ela foi a que mais ofertou. A matemática do reino é diferente que a nossa, irmão. Obviamente ele não estava levando em consideração o valor monetário, e sim a honra que aquela viúva estava entregando a ele naquele momento. Você perceba que Ananias e Safira vêm de uma propriedades eram valorizadas naquela época, como é hoje, entregam uma boa parte, e o Senhor faz com ele o que fez. E depois chega para uma viúva e fala o seguinte: ela foi que fez a maior parte. Deus não está preocupado com o valor, Deus está preocupado com a honra que nós entregamos para ele. E por isso que não adianta fazer certo com a motivação errada. Se a sua motivação de entregar, de dizimar, se a tua motivação em entregar a sua oferta não é a correta, eu vou te falar uma coisa: ela não vai ter efeito. Ela vai acontecer o que aconteceu com a Ananias e Safira, não serve para ele. E nós precisamos construir essa motivação para que a gente esteja acertando, tomando os passos de acerto, para a gente fazer o que o Senhor espera de fato de nós. Superada a questão da honra devida a ele, que deve ser a nossa principal motivação, um outro ponto que precisamos entender é a forma bíblica, o conceito da prosperidade, no sentido mais amplo da palavra. Deixamos claro que nem sempre está ligado direto à riqueza financeira. A palavra quando fala: vou encher teus lagares, lagares naquela época era barril de vinho. Nem todo mundo mexia com uva naquela época, a gente tinha gado. Eu não estava falando de forma literal. Eu vou encher seus celeiros. Nem todo mundo mexia com agricultura. Que celeiro? Eu não tenho celeiro. Então essa bênção não vai alcançar a gente. O Senhor está falando o seguinte: se prestar atenção nos meus estatutos, se prestar atenção na minha lei, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar também, porventura, a tua finança. Mas essas bênçãos extrapolam a questão financeira. Eu costumo falar e dar o exemplo, meu bom exemplo do meu sogro. Em 94, quando eu conheço o meu sogro, ele era uma pessoa extremamente próspera. Uma pessoa que morando numa casa simples, com roupas simples, comendo carne, a maioria das vezes, só aos domingos, comia frango. Mas você pensa num homem que tinha uma postura correta diante das coisas do reino, um homem que era próspero, que era abençoado, e, no entanto, não gozava de muitas bênçãos financeiras. Do Fusca que ele queria comprar, eu falo que ele conseguiu comprar a capa.
Só a capa que quando ele dormiu no Senhor, ele foi morar com o Senhor, foi só a capa que ele tinha no guarda-roupa. Dizimista fiel, ganhava 1,5 salário, sustentava 10 filhos, um homem que conhecia a verdade, vivia com a sua família ao entorno, lugar que muita gente frequentava, muitos pastores, oficiais, para pegar um conselho, para pegar uma orientação, para pegar uma instrução, e um homem que não gozava de uma grande fartura financeira, mas ele era próspero. Pouco antes de morrer, ele teve preocupação de dizimar os ovos da galinha. Ele internado perguntava: vem cá, como é que estão os ovos do movimento? Falou: deixa de dizimar, não entregar não, porque eu tenho compromisso com o meu Senhor, e eu vou encontrar com Ele, e eu quero ter a plena graça de Ele sorrir para mim. Ele está preocupado em dizimar os ovos da galinha, ele internado. Foi um exemplo de entendimento, das verdades, de provisão, mas era um homem também que vivia com contentamento. E a palavra nos orienta a isso. Nós precisamos nos contentar. Paulo, quando escreve lá a Timóteo, no capítulo 6, no verso 6, ele fala o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento. Nós precisamos aprender a nos contentar com o que o Senhor tem nos dado. Por vezes nós estamos pensando que nós podemos, por conta de alguma ação correta que nós somos do Senhor, cometer até uma irresponsabilidade na gestão das nossas finanças, dos nossos recursos, e achar que o Senhor depois tem que abençoar. A gente, antes de perguntar que o Senhor vai, se é da vontade dele, se ele quer, a gente toma a nossa decisão e depois que o Senhor vem atrás abençoando. E nós precisamos acertar essa visão, esse senso, para que de alguma forma nós estejamos percebendo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. A verdade é que nós temos necessidade de dinheiro, e ele tem sua importância, eu não estou falando contra isso, mas a nossa segurança precisa estar no Senhor, nossos olhos precisam estar no Senhor. Paulo, quando escreve a Timóteo, nós vemos ele outro exemplo, ele exortando para o que tinha recurso, para o cara que achava que estava bom da bola, que estava bem na fita, deixando claro onde eles tinham que colocar suas expectativas. 1 Timóteo 6, no verso 17, ele fala o seguinte: ordene aos ricos desse presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Ele está chamando riqueza de incerteza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ele está falando, não está falando contra a riqueza, é bom ter provisão, é bom ter bênção, mas está falando o seguinte: isso não é a tua segurança, meu irmão. Tua segurança tem que estar em mim, tua segurança tem que estar no meu reino. E nós precisamos entender, até porque existe muitas dessas provisões que o Senhor quer liberar sobre nossas vidas, que elas só vão ser acionadas a partir do meu compromisso, do teu compromisso com Ele. Nós precisamos primeiro ter um compromisso com o Senhor, para que essas bênçãos atinjam a nossa vida, e eu, de novo, não estou falando apenas em bênção financeira, eu estou falando bênção no sentido mais amplo na palavra, e nós precisamos estar atentos a isso, até porque nós vemos crentes no Senhor Jesus, com recurso limitado, mas crente extrapolando de paz, de graça, de alegria. Da mesma forma que eu vou na casa de gente bem, gente com muitos carros na garagem, pessoas com muitas posses, extremamente rica financeiramente falando, onde falta paz, falta alegria, falta graça, falta a presença do Senhor. Gente que confiou apenas na matemática, gente que confiou apenas na planilha financeira, mas esqueceu que a sua expectativa maior tinha que estar no Senhor. E eu estou longe de falar que nós não devemos ter planejamento, muito pelo contrário. Planejamento é bíblico. O problema é que você não pode garantir mais nele e garantir menos no Senhor. As nossas expectativas precisam estar no Senhor. Nós não podemos ser dominados pelo dinheiro, por mais relevante e necessário que ele seja por muitas das vezes na nossa vida. Nossas atitudes vão definir se o dinheiro vai ser bênção ou vai ser maldição na nossa vida, meu. Nós temos pessoas que tiveram a sua vida completamente virada de cabeça para baixo a partir do momento que ela passou a ganhar mais. Se você fizer um histórico das pessoas, algumas pessoas que vivem longe do Senhor, que ganharam em alguns jogos, algumas coisas, a maioria delas sucumbiram, porque o dinheiro foi maldição para a sua vida, que não soube lidar bem com isso. E nós precisamos estar atentos do que pode se transformar um dinheiro na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, com um irmão, e ele me perguntava sobre dinheiro. Tem pessoas que vêm conversar comigo sobre esse tema, e ele, dentro de um ponto no meio da conversa, ele falou: sabe como é que é, né? Dinheiro é a raiz de todo mal. Eu falei: como? De onde você tirou isso, meu irmão? Não, da Bíblia. A Bíblia está falando isso. Aonde que está falando isso? Que o dinheiro é a raiz de todo mal.
Aí ele, caramba, eu já ouvi um monte de vezes, não. Lá em Timóteo 6 diz que o amor, o dinheiro, que é a raiz de todo mal. Eu estou querendo te dizer o seguinte: se nós tivermos um comportamento correto com o dinheiro, honrando da forma devida ao nosso Deus, seremos abençoados e seremos abençoadores. Por vezes o dinheiro é problema, e por isso o Senhor escreveu tantas vezes na Escritura, porque por vezes nós lidamos errado com o dinheiro e acabamos sofrendo dano. Então, o que precisa mudar é a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. O que precisa mudar é a forma que nós lidamos com o dinheiro. Porque se nós lidarmos da forma certa, com toda certeza o dinheiro vai ser bênção para a nossa casa, para a nossa família, vai ser bênção para as pessoas que estão em torno da gente. Amém, meu irmão? Nós precisamos crer nisso. Senão nós acabamos nos equivocando, achando que o dinheiro é maldição. E a palavra está falando que o amor é o dinheiro. E nós precisamos ver o dinheiro de uma forma correta, honrando da forma devida ao nosso Deus. É bem verdade que em relação à finança, ele trata de cada um com uma maneira. Não necessariamente as experiências que eu tenho, outra pessoa vai ter. É relevante, e o relevante, o importante, que existe algo comum entre as experiências, que nós vamos todas as vezes ver o seguinte: o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Agora, as experiências são individuais. As experiências em relação à finança, em relação à provisão, inclusive financeira, são diferentes. O Senhor não tem compromisso com isso, a fazer da mesma forma. Mas você vai perceber o seguinte: o comum, o perceptível, o óbvio, é que nós vamos perceber todas as vezes o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Salmo 37:18 diz o seguinte: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. Dias de fome, nós vamos ter fartura. E nós precisamos crer. Deus tem cuidado nas nossas vidas. Isso precisa estar claro para mim e para você. Nós às vezes esquecemos. As pessoas que eu converso normalmente, eu falo que nós temos que trazer aquilo que Jeremias escreveu lá em Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, que ele diz: quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. Eu quero trazer à memória, eu preciso lembrar. Coisa que eu tenho, de alguma forma, lidado com o Espírito Santo, é para lembrar os feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque nós vamos esquecendo, o mundo vai nos embrulhando e a gente esquece o que o Senhor fez. E eu tenho procurado exercitar isso, para não esquecer um só dia do cuidado do Senhor para a nossa vida, para nossas famílias. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que para mim foi muito relevante. E dentro desse exercício, o Senhor me mostrou uma experiência que eu achei que tivesse acabado. Ele falou assim: mas não acabou não, tem mais. Eu falei: acabou. O Espírito Santo ministrava para mim: não acabou não. Alessandra engravida em 1999. Olha como é que tem tempo, e como é que o Espírito Santo, ele espera o momento certo para trazer as coisas para a nossa vida. Ano 2000, ela fez o pré-natal, nós tomamos todas as providências necessárias para o parto, acertamos o hospital, pegamos o médico que nós podíamos pagar na época, nos cercamos dos cuidados, e a Alessandra foi para o hospital. 2000, 21 de janeiro, 22 de janeiro de 2000, nasce Júlia, minha primeira filha. E aí, marinheiro de primeira viagem, a casa pronta, tudo certo, fizemos um pão com alguma coisa lá para quando ela chegasse, ter uma festinha, chamar os parentes, chamar amigos. Só tem que Júlia veio para casa. Só tem que Júlia só ficou um dia em casa. No segundo dia, ela como foi ficando, no primeiro dia, ela já veio amarelinha, e o negócio não estava bem. Alguém viu Júlia, falou o seguinte: ela tem que voltar para o hospital. E ela ficou um pouco mais de 2 dias, 1 ou 2 dias, não lembro exato. E aí, a gente volta com ela para o hospital. O primeiro hospital que nós viemos foi aqui em São Gonçalo. As pessoas começaram a ver, e falou o seguinte: olha só, isso nos parece, e naquela época tinha tido muito, o sintoma de início de meningite. A gente vai precisar tirar um líquido dela da espinha. E ela foi tirar um líquido da espinha. Detalhe, eu não tinha recurso naquela época para honrar nada. E a gente passa naquele hospital de São Gonçalo. E eu preocupado como é que ia ser a conta. E a gente passa ali, e a gente chora, a gente sofre, meus pais, os pais da Alessandra, e todo mundo junto, em oração, e a gente pedindo, e Júlia amarelinha, a coisa não ia bem. Chegou ao hospital de São Gonçalo e falou o seguinte: a meningite não nos parece ser, mas também a gente não sabe o que é. Vamos mandar para Santa Cruz de Niterói. Quando ele falou para Santa Cruz de Niterói, eu fiquei alegre e triste. Alegre porque naquela época Santa Cruz era um hospital de referência. E triste que eu falei: como é que eu vou pagar?
Se já estava difícil pagar um hospital de São Gonçalo, eu vou pegar um hospital de referência de Santa Cruz, e como é que eu vou pagar? Júlia transfere, vai de ambulância, a gente vai atrás. Naquela época, toda a dificuldade possível e imaginável, não tinha celular. Se eu falava de celular emprestado com os outros de cartão, a gente pegava e comprava o cartão e pedia, deixa eu botar o crédito para falar, porque o meu celular eu vendi. Eu fui contemplado com o celular na época, mas eu vendi para botar o dinheiro no negócio. E aí a gente vai para o hospital Santa Cruz. E eu, preocupado, como é que eu ia pagar a conta no final? Dá 2 dias, Santa Cruz falou assim, eu não vou ficar com ela não, porque tem que ir para um outro lugar. Vocês vão levar ela perinatal, Laranjeiras, que é referência na parte pediátrica. E aí a gente foi com Júlia para lá. Gente, o recurso até para lanchar naquela época era complicado. A gente na rua, e lanchando, a gente economizando, e a gente na rua. E aí você imagina o drama emocional, psicológico, e a Alessandra chorando, primeira filha, 4, 5 dias, tinha acabado de dar luz, a gente na rua andando, e eu não podia ficar, e a gente ia, tinha que arrumar forma para voltar, ela chegava em casa chorando, saía chorando, e eu preocupado com a conta, mas não podia falar com ela. Falei, eu tenho a conta para pagar no final, no hospital, vai para o perinatal. A gente transfere do Santa Cruz, eu falei, agora é o primeiro desafio, o que eu vou assinar aqui? Nem talão de cheque na época eu tinha, irmão, nem talão de cheque eu tinha. Falei, pô Deus, eu preciso me dar uma forma. Eu falei, vou assinar uma promissória, vou assinar alguma coisa e depois eu volto. Quando eu vou assinar, o cara me deu um papel, falou assim, assina aqui. Eu falei, e a conta? Ele falou, não, está tudo certo. Leva a sua filha para lá. Segundo hospital que eu saí sem pagar nada. Nada. Eu fiquei 2 dias, 2 dias sem pagar nada. Vamos perinatal. Falei, de lá eu não escapo. Deixaram para pagar a conta mais cara. É igual quando você vai almoçar com um amigo, aquelas contas baratas, ele fala, não, deixa que eu pago. Não, você paga domingo, mas domingo era o dia que estava marcado num bom restaurante. Uma churrascaria. Eu falei, agora, vamos para o Natal, vai ser tudo junto lá. Ou então, e eu, inexperiente, falei, de fato, eu imaginei, a conta vai vir tudo no último hospital. Fomos para lá. Pega ela ali no Natal. A gente lembra de uma frase que um médico, a Alessandra lembra do nome do médico até hoje, que falou com ela o seguinte, fica calma, isso aqui vai ser só para você contar a história depois. E ela chorava, Júlia pequenininha, e ela ia na ambulância, a gente ia atrás com o carro, perinatal, chegando no perinatal. Fomos tratados lá de uma forma inigualável. Júlia foi para a UTI, ficou ainda lá, banho de luz e uma coisa e outra, os dias foram passando, isso já tinham 7 dias, graças a Deus foi melhorando. Eu sempre alegre para um canto e preocupado e triste pelo outro. Quanto mais chegava o dia dele embora, eu mais pensava na conta. Falei, como é que eu vou pagar a conta? E vai pegar. Falei, agora chegou o dia de pagar. E chegou o dia de pagar a conta e tinha que acertar aquilo. E aí, milagrosamente, o cara falou a mesma coisa que falou no outro hospital. Assina aqui. Falei, mas e a conta? Ele falou, não, está tudo certo. Assina aqui. Nós tínhamos uma pessoa que estava, de alguma forma, auxiliando a gente de Itaboraí, e ele conseguiu, não me pergunte como, através do relacionamento deles, me isentar de tudo. Eu não paguei nada. Passei em São Gonçalo, passei em Santa Cruz, no Santa Cruz, passei lá no perinatal, e nós saímos com Júlia nos braços, 10 dias depois dela nascer para casa, sem gastar R$1. E também, se tivesse conta para pagar, eu não tinha nada para pagar, eu não tinha como fazer naquele momento. Eu estou querendo te dizer o seguinte, meu irmão, Deus está olhando por nós. Às vezes nós não estamos percebendo o que o Senhor tem feito. E nós precisamos trazer a memória a todo momento. E aí, um tempo depois, eu orava ao Senhor, ainda agradecendo ao Senhor por isso. O Espírito Santo falou comigo, mas essa história não acabou ali não. Eu falei, não, eu sei que não. Isso aí eu vou usar para contar. Ele falou, mas essa história não acabou ali. Eu falei, acabou, deu tudo certo. Paguei, não precisei pagar, o Senhor pagou, arrumou provisão. Eu saí com ela nos braços, a história deu certo, mas não acabou ali. E o Senhor ministrou no meu coração, agora passou o filme completo para mim. Eu falei, mas é isso. E quando ele passava o filme completo, eu chorava. Meses depois, a Alessandra engravida, de novo. Aquela história de médico, sabe como é que é, né? Não, esse período engravida, não, sei lá o que. A Alessandra engravida de novo, meses depois. E aí começa a tensão lá em casa, né? Você imagina o drama, meses depois de nossa filha ter ficado numa situação muito difícil, e a gente ter andado, tirar líquido da espinha, e a coisa ter sido desafiador para a gente. E aí a Alessandra engravida.
A gente não sabia se ficava contente ou eu só ficava... A Alessandra foi me receber, ou eu fui pegar ela no laboratório, ela chorava. Eu chorava de alegria, não, de tristeza, de preocupação. Ela falou, não quero passar por isso de novo, não. Eu falei, não, calma, não quero passar por isso de novo, vai ser tudo mais. Resumindo a história para vocês, nos cercamos de todos os cuidados para levar agora de novo para o hospital, lá no mesmo hospital em Itaboraí, onde eu ganharia a Maria Luísa. Só tem que dessa vez o seguinte, o trauma dela foi tanto que ela pediu o pediatra para ir acompanhar ela no dia. Então, além de todo o staff do médico que estava lá, o pediatra também, que era um pediatra renomado em Itaboraí, foi. E nós fomos para Itaboraí, no hospital. Eu, as 2 vezes, estava dentro do centro cirúrgico, inclusive também na vez de Maria Luísa. E a gente está lá, e Maria Luísa vai dar luz, só tem que o pediatra falou o seguinte, eu vou levar minha esposa. A esposa dele era uma pediatra muito conceituada, que trabalhava em muitos hospitais, e naquele dia estava de folga, e quis, por ser o esposo dela, falar, deixa eu ir também. Então, além de todo o staff médico, foi mais 2 pediatras, sendo um deles muito renomado, e foi também para o momento da cirurgia. E resumindo a história para você mesmo, naquele momento da cirurgia, e eu estava lá, Maria Luísa bebe água do parto, e não bebeu pouco, bebeu muito. Maria Luísa saiu roxa, e foi uma correria danada, e todas essas pessoas não sabiam o que fazer. A única pessoa que sabia o que fazer foi essa senhora, que era a que estava casada com esse pediatra. E era um desespero, e gente preocupada, e eu chorando de um lado, e gente chorando, e uma correria danada. E levaram Maria Luísa não sei para onde, demorar. E por pouco nós não perdemos Maria Luísa. Aí o Senhor ministrou meu coração e falou o seguinte, agora o filme está completo. Quando eu permiti que Júlia passasse por aquilo, falei que foi para que vocês tivessem, além da bênção, além da provisão que vocês tiveram, eu vendo, eu custear tudo, pagar a financeira, mas que vocês tivessem a preocupação e levassem as pessoas devidas para aquele momento de Maria Luísa, para que houvesse livramento naquele momento. Agora o filme estava completo. Meu irmão, para que eu preciso falar isso para você? Por muitas vezes, nós temos experiências que nós não percebemos o cuidado do Senhor. Às vezes, nós estamos olhando apenas a conta do banco. Nós estamos olhando apenas o que está no bolso. Mas a nossa obediência ao Senhor vai atrair o olhar do Senhor para a nossa vida, em todos os quesitos. E nós precisamos estar perseguindo, em primeiro lugar, a obediência ao Senhor. Então, de novo, o meu objetivo aqui essa manhã, e eu creio que seja o que o Senhor botou no meu coração, não é transformar ninguém aqui num grande ofertante, não é fazer que o dízimo na igreja da casa do Senhor passe a ter uma relevância em valor muito maior, mas é entender o que é vital, o que é importante, o que é prioritário, que é entregar a honra ao Senhor Jesus. O Senhor espera isso de nós, e nós não podemos esquecer disso. O Senhor tem expectativas em relação à nossa vida. O Senhor tem expectativas, por mais que essa expectativa, muitas das vezes, Ele atenda os nossos pedidos, mas isso não é o vital, isso não é o prioritário. O prioritário é nós entregarmos a honra devida a Ele. O prioritário é isso nascer de dentro para fora, algo que seja uma paixão do Senhor Jesus, que seja algo fervendo no nosso peito, onde a entrega do dízimo, a entrega da oferta, seja meramente cumprir um rito que Ele próprio apontou. E daí nós vamos ver o sobrenatural do Senhor se cumprindo na nossa vida, mas nós precisamos entender as expectativas que o Senhor tem com nós. A gente não pode limitar a atuação do Senhor Jesus a essas bênçãos, por mais relevantes que elas sejam. Tanto é que Ele que promove, Ele que faz, mas depois Ele mostra o seguinte, mas não olha isso aqui não, olha para mim. Isso aqui eu faço para você passar por essa terra de uma forma melhor, de você passar por essa terra comendo o melhor dessa vida, mas não é o prioritário. O prioritário é o que eu sou. Quem é que lembra da história de Lázaro aqui? Lázaro foi ressuscitado. Todo mundo lembra? Mas vocês lembram também que Lázaro morreu logo depois de novo. Lázaro morreu, meu irmão. Mas esse mesmo Lázaro que morreu, nós vamos encontrar ele nos céus em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. O Senhor permitiu, mesmo Lázaro sendo amigo dele, que morresse, para ele ressuscitar, para ele mostrar o seu poder, para a graça das pessoas
que estavam ao lado dele, que eram amigo dele, mas o mais interessante, que Lázaro morreu logo depois. E se a gente fixar nossos olhos no feito, a gente vai se entristecer. Se a gente fixar, não, porque ele ressuscitou, mas vai ter alguém do nosso lado que vai falar o seguinte: mas ele morreu de novo. Mas ele morreu de novo. Mas ele foi morar com o Senhor. E o relevante precisa ser a nossa visão em relação a essas questões do reino. A nossa obediência, a nossa santidade é algo que precisa começar, como eu falei, do lado de dentro. Precisa começar no nosso sentimento a Ele, para depois refletir nas nossas ações. Se a gente começar a querer ter ação sem construir o sentimento correto, não vai dar liga, não vai funcionar. Eu gosto muito de uma frase de Wesley, que ele fala o seguinte: que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Eu vou repetir: que não se admita no coração outro desejo ou outro propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Eu teria muitas outras experiências para contar aqui, muitas outras, para compartilhar, mas eu acho que a gente deve parar por aqui, porque o relevante, o que nós precisamos entender é o princípio, é o que o Senhor estabelece para nós, é o que o Senhor aponta, e nós precisamos tomar uma decisão de obediência, fazer prova dele, se necessário for, e com toda certeza Ele vai derramar as bênçãos devidas na nossa vida. Deus pode estar esperando um posicionamento seu e meu, para poder liberar bênçãos em outras áreas da nossa vida. Existem muitas bênçãos que estão travadas na nossa vida, porque o Senhor quer ver qual é o nosso posicionamento. Eu costumo falar que a relação com o Senhor é como um tabuleiro de dama, onde Ele joga uma peça, mas espera que você jogue agora. E às vezes o Senhor não vai jogar a outra enquanto você não tomar determinadas decisões. Você lembra quando o Senhor fala com Abraão: sai, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só tem que largar uma parentela, ele leva Ló com ele. O Senhor ficou mudo, calado, até que ele largasse Ló. Falou assim: se você não vai me obedecer nas coisas básicas, eu não vou te dar a terra que emana leite e mel. E por vezes o Senhor, Ele faz exatamente isso com as nossas vidas. Exatamente assim. Eu queria contar a última experiência, que é uma experiência muito relevante, e eu costumo valorizar, que é uma experiência de gente nossa, de gente congregacional, e eu prefiro contar dos outros do que contar as minhas. As pessoas que vivem perto de mim já conhecem algumas das minhas experiências, mas para não ficar aqui contando as minhas, eu vou contar uma experiência que já contei aqui uma vez, mas por ter muitas pessoas novas aqui podem não lembrar. Nós temos uma senhora que o nome dela é Helenir. Ela é irmã de um presbítero de uma igreja congregacional de Rio Bonito, Eliezer. E eu sou amigo dessa família. E eu percebi em algum momento que as coisas para Helenir não andavam bem. O marido dela teve um acidente de trabalho, e nesse acidente de trabalho ela foi entrar no INSS, e ela ficou sem recurso. O INSS não liberava o valor, e foi acumulando, e não liberava, e ela tinha um trabalho para fora, e a coisa começou a desandar na casa dela, e as despesas começaram a não ficar bem. Mas pensa numa família crente no Senhor Jesus, gente comprometida com o Rei, gente que gozava de proximidade com o Senhor, e ela falava muito: eu não abro mão do meu compromisso com o Senhor, eu não abro mão de entregar o meu pouco, eu pegar a primícia, a primeira parte e entregar ao Senhor. E assim ela fazia. Dentro desse momento de dificuldade, de aperto, ela uma vez foi na igreja e o pastor falou para ela: irmã, você vai trazer a palavra na nossa reunião de oração. Ela falou: pastor, nesse momento eu não estou em condição, eu estou abalada emocionalmente, psicologicamente. Isso acontece com a gente, né, meu irmão? Quando as coisas não vão bem, isso abala a gente. Por mais que a gente creia, por mais que a gente saiba que Ele é o Senhor, mas a gente fica frágil, a gente fica emocionalmente mexido. E ela falou: pastor, eu não vou fazer isso. E o pastor insistiu com ela, falou: o Senhor vai te dar uma palavra e você vai abençoar a igreja. E ela lembra bem que ela foi num domingo para casa e ela pedia ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra. E ela lembra, e ela conta isso, ela me contou algumas vezes, que ela folheava a Bíblia, e essa palavra não aparecia, e essa palavra não vinha, e ela tinha a responsabilidade de falar, os dias estavam chegando, e ela não conseguia ter a palavra do Senhor, e ela tinha o hábito de orar à noite,
E uma vez, 3 horas da manhã, o Senhor chamou ela para orar. E ela, nessa angústia, nessa dificuldade, ainda passando muito aperto, ela foi orar e se colocou diante do Senhor. Ela falou: Deus, me dá a tua palavra. Eu quero que, apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus dramas, apesar do meu marido estar doente em casa, apesar do dinheiro não chegar, o recurso não chegar, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor vai trazer provisão sobre a minha vida. E ela contava, pedia, orava. E ela cria que o Senhor ia fazer. E ela, naquela noite, naquela madrugada, ela fala que a presença do Senhor era tão forte na casa dela, que a visitação do Espírito era tão relevante, que ela falou o seguinte: se sentiu conduzida até a sua despensa. E ela lembra bem, ela conta que a sua despensa nem luz tinha queimado luz. E ela lembra que ela estava com o chinelo saindo dos pés. Chinelo saindo dos pés, despensa sem luz. Mas ela falou: eu vou até a despensa. E ela orou ao Senhor, falou: Senhor, eu não quero fazer nenhuma permuta com o Senhor. Eu não quero fazer nenhuma troca com o Senhor. Eu só quero aproveitar a sua presença. Algo tão perceptível nesse momento da minha casa, para apresentar a minha despensa para o Senhor. Eu passo por esse momento, isso tem me angustiado, isso tem me desnorteado, mas eu quero aproveitar a presença do Teu Espírito Santo nesse momento, para apresentar essa despensa. E ela lembra que foi para essa despensa, orou, apresentou o Senhor, agradeceu pela provisão que viria, e ela volta e dorme. E ela conta que no outro dia, 8 horas da manhã, alguém bateu na casa dela, e ela falou que era um casal de jovens que estava frequentando a igreja há pouco tempo. E ela ficou tanto quanto sem jeito, não sabia se chamava para tomar um café, até porque ela tinha limitações de oferecer esse café. Ela não sabia se atendia no portão, e eles também sem jeito lá de lá, não sabiam bem o que fazer. E ela bate um papo, e aí esse casal falou o seguinte: irmã, deixa eu facilitar as coisas. O Senhor mandou eu vir aqui trazer algo para você. Eu posso trazer? Ela falou meio sem jeito: pode. E aí ela foi abrir o portão. Esse casal entrou com 4 caixas de compra. Só tem que o mais relevante era o seguinte: o Senhor faz isso com a gente para mostrar o seu cuidado, a sua provisão. Em cima das caixas de compra tinha um amarrado com 12 lâmpadas, e tinha 2 pares de chinelo, um para ela e um para o marido dela. Meu irmão, para que eu estou contando e por que eu estou contando essa experiência? Eu não estou te falando e nem imagino que a sua dificuldade nesse momento pode ser que alguém esteja passando, ou até alguém que está nos ouvindo através da nossa internet, mas isso talvez não seja essa. Eu só estou tentando te mostrar que Deus está sensível às nossas necessidades. Deus tem os seus ouvidos sensíveis ao nosso clamor, e nós não podemos endurecer o nosso coração em relação aos apontamentos do próprio Senhor. Essa troca, ela só vai ser equilibrada, nós só vamos gozar dessas bênçãos, algumas delas que eu contei aqui, se nós estivermos com o nosso coração em obediência ao Senhor, se nós estivermos priorizando ao Senhor, se nós estivermos entregando, ao invés de valor, estiver entregando honra ao Senhor. De novo, o Senhor não tem um escritório contábil nos céus. Ele não está preocupado com o valor que você está entregando. Ele está preocupado o seguinte: ele está preocupado com a honra, e isso ele faz questão. E nós vimos algumas das vezes que ele faz questão desse reconhecimento da nossa parte para ele. Portanto, o que o Senhor tem ministrado na nossa vida é o seguinte: me entregue a honra, me entregue o que me é devido, obedeça a minha palavra, que eu com toda certeza vou cuidar das suas demandas. O acordo do reino é o seguinte: cuide das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Essa é a métrica do reino. O regulamento que rege o reino é essa. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas eu vou acrescentar. Só tem que a gente, em alguns momentos, quer que a gente tenha as coisas acrescentadas primeiro, para depois buscar. Eu converso com muita gente, e eu falei isso há pouco, sobre finanças. A primeira coisa que normalmente as pessoas me falam: vem cá, como é que eu vou fazer isso ou aquilo para prosperar? Como é que eu vou fazer o meu negócio andar? Como é que eu vou equilibrar a minha conta? Como é que eu vou fazer a minha finança fechar? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: como é que está a tua vida dizimal, meu?
eu preciso confessar para vocês que mais da metade nem volta para conversar comigo. Mais da metade dali some. Depois a gente marca e nós vamos conversar. Isso prova o seguinte: nós estamos muito agarrados a essas coisas aqui da terra. Nós estamos muito agarrados ao dinheiro. E o Senhor não tem problema em relação a isso. Só tem que Ele falou o seguinte: fala para o rico desse mundo para não botar expectativa nisso. Se botar nisso, não vai andar bem. Vai ficar tocando bola para o lado a vida toda. Não vai progredir. O que Ele está falando é o seguinte: olha o que eu estou apontando, olha para a minha palavra, olha para os meus estatutos, que eu vou fazer você prosperar. Vai prosperar sempre financeiramente? Pode ser que sim, que não. A prosperidade oferecida pelo Senhor não é toda para todo mundo comprar um carro zero, comprar um apartamento. O Senhor não fala isso. Ele fala que vai encher nossos lagares. Ele fala que nós vamos transbordar. Mas Ele não fala transbordar no sentido literal que você vai ficar rico. Até porque tem gente que nem rico pode ficar. Porque se ficar rico vai ficar soberbo, vai perder o caminho da casa do Senhor, não vai ter um coração abençoador. E vai acontecer? Vai perder. Então, essa dádiva de riqueza, de administrar recursos, não é para todos. E por isso que o Senhor promete o seguinte: não vai para um justo faltar o pão, não vai faltar direção, não vai faltar alento, não vai faltar cuidado. E isso que precisa estar na nossa mente. É isso. E nós precisamos desenvolver essa relação com o Senhor, para que a gente possa cada vez, na nossa jornada cristã, conseguir cada vez mais e mais longe com o êxito do Senhor. Vou repetir depois de novo Oséias: que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo, prosseguir conhecendo, prosseguir conhecendo. Eu não sei em que estágio você está na relação com o Senhor. Eu só sei o seguinte: dá para ir mais. Eu não sei qual é o ponto que está a sua relação com o Senhor, mas eu só sei te falar uma coisa: dá para ir mais fundo, dá para ir mais. O Senhor tem coisas para revelar nas nossas vidas, além da sua palavra já revelada, mas Ele tem mais coisas específicas que nós nem imaginamos. Eu estou vivendo sobrenatural do Senhor na minha casa, na minha vida, coisa que eu nem imaginei. Mas quando a gente chega a Ele, como a própria palavra diz: chegai-vos a mim e eu chegarei-vos a vós. A responsabilidade de chegar é nossa, não é inverso não. Chegai-vos a mim. Nós temos que dar passo para perto do Senhor Jesus. Se vocês quiserem mais, tem até 2 horas da tarde, mas vamos levantar para a gente. Eu queria que nós aproveitássemos esse momento para nos colocarmos em oração ao Senhor. Tudo isso que o Senhor ministrou no nosso coração, se não tiver uma atuação prática, se não tiver algo que nos mova, não vai surtir o efeito desejável. No final do dia, ou no final da conta, não vai mudar ninguém, não vai mudar nada. E que eu quero que fique gravado nessa manhã é como o Senhor faz questão da honra. E se isso é importante, não tem outra pergunta que eu poderia fazer a você: como está o teu nível de entrega de honra ao Senhor? Dízimo e oferta é apenas a capa do tema. O final do tema agora é o seguinte: como é que você está entregando ao Senhor a honra a Ele? Dízimo e oferta foi só para lançar o tema, foi só para ser o título da aula. O final da aula é o seguinte: Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, e tudo nós devemos a Ele. Como que anda o seu coração em relação às coisas do Senhor? Paulo, quando escreve em Coríntios, a segunda carta, no capítulo 9, ele diz o seguinte: e isso afirma o Espírito Santo usando Paulo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Que essas verdades, meu irmão, fiquem no teu coração e que possa te incomodar, tanto a você que ainda não tem oportunidade de dizimar, de ofertar, tanto a você que já dizima e oferta e que precisa se reavaliar se a tua motivação está correta, se a tua forma de ver o reino está correta, e até mesmo se você não poderia fazer um pouco mais para o Senhor, para esse Deus que tem dado tudo, cuidado de tudo, dos mínimos detalhes. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos nos colocar diante do Senhor. Deus, nós
mais uma vez, humildemente nos colocamos diante do Senhor. Sabemos da nossa incapacidade de muitas das vezes cumprir o que o Senhor nos orienta. Temos fragilidades, temos limitações, não só de visão, mas também de execução. Às vezes a visão está até correta, mas na hora de executar, de realizar, de praticar, não temos priorizado o que Tua palavra tem nos apontado. Mas quero pedir ao Senhor, essa manhã, de uma forma muito especial, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos, ó Deus, diante de tudo que foi ministrado sobre nossas vidas, nós possamos sair daqui com o propósito de nos colocarmos diante do Senhor, nos colocarmos em perspectiva ao Senhor, para o Senhor ministrar no nosso coração, e que essa ministração do Senhor possa nos levar a uma ação diferente, uma ação prioritária, uma ação, ó Deus, onde não tenha nada mais importante na nossa vida do que o Senhor. Ó Deus, fala no nosso coração, continua, Senhor Deus, nos orientando, não só aqui, mas também quando sairmos daqui, ó Deus, à noite, durante a semana, durante esse mês, que nós possamos, ó Deus, entregar o nosso melhor para o Senhor, e que o Senhor possa receber toda a nossa oferta, todos os nossos dízimos, como, Senhor Deus, um aroma suave ao Senhor. Que isso seja expressão de honra para o Senhor, uma expressão de reconhecimento para o Senhor. Que nós possamos ter fé, acima de tudo, que mesmo em momentos desafiadores, mesmo em momentos de falta, em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, o Senhor está olhando por nós, como olhou por mim, como olhou pela irmã Eleni e outros mais aqui. Ó Deus, que nós possamos descansar nos seus braços, que nós possamos, ó Deus, nos apoiar na sua palavra, que a sua palavra possa ser regra para a nossa vida, ó Deus, que nós possamos ser regidos por ela, que ela possa nos orientar. Tua palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e que nós possamos querer ouvir cada vez mais o Senhor ministrando e falando sobre nossas vidas, e que isso possa impactar os nossos dias, não só a nossa vida, mas também as pessoas que vivem em torno de nós, seja nossos pais, seja nossos filhos, que possam olhar para a nossa vida e falar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, alguém que é comprometido com o reino do Senhor, e que as outras gerações possam reproduzir esse compromisso até aquele dia que o Senhor venha, e que nós possamos, naquele dia, receber um sorriso de aprovação do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, pedindo essas bênçãos, no nome do próprio Jesus. Amém. Amém.